Bem-vindos a bordo! Meu nome é Juliana Bárbara, tenho 25 anos, eu sou de Manaus, Amazonas e sou comissária de voo internacional. E eu criei esse canal para poder compartilhar com vocês um pouco da minha rotina como comissária e nada melhor do que começar contando um pouco sobre a minha trajetória na aviação. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, não esquece e coloca nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos que virão. Como foi que eu cheguei aqui em Dubai e me tornei comissária de voo internacional? Para que vocês entendam um pouco dessa história, eu tenho que voltar a fita em torno de 2015, 16. Era bem novinha, tinha 17, 18 anos. Nessa época, eu consegui meu primeiro emprego como agente de aeroporto numa empresa de táxi aéreo. Conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando bastante carinho pela área, mas eu estava naquela fase de fazer o vestibular. Pelo fato de eu ter estudado inglês desde muito nova, eu sempre fui muito apaixonada pelo idioma e a única certeza que eu tinha na época para minha vida é que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse o idioma. Quando eu vi letras, língua e literatura em inglês, eu pensei, é isso. Quando eu fui aprovada na faculdade foi uma alegria imensa. Afinal, eu fazia licenciatura, então por que não começar a adquirir minha experiência como professora? Eu descobri que tinha um projeto que permitia que os alunos conseguissem a sua primeira experiência como professores. E aí eu fui lá e me inscrevi no projeto e passei. Eu trabalhava de manhã, à tarde eu ia para a faculdade e ficava direto para dar aula à noite. Eu soube que tinha uma escola de inglês que estava contratando. Mandei o currículo, depois eu recebi a ligação de que eu tinha sido aprovada e queriam que eu começasse o treinamento. Então eu tive que fazer uma escolha. E após 3 anos, já na área da aviação, eu optei por deixar o meu trabalho e ser professora nesse cursinho de inglês. Outro detalhe importante que vocês precisam saber sobre mim é que eu fui dançarina de um ritmo cultural do meu estado. Para quem não sabe, pesquisa aí depois Boi Bumbá ou então Festival Folclórico de Parintins, que com certeza vão aparecer inúmeros vídeos mostrando um pouco da nossa cultura. E em 2018 eu lembro que o governo do estado promoveu uma viagem para que nós pudéssemos mostrar um pouco da cultura em alguns eventos internacionais. Então essa experiência foi muito válida para que eu conseguisse despertar uma enorme vontade de viajar, conhecer culturas e, melhor ainda, colocar em prática o inglês. Eu voltei para casa, para a rotina, voltei para a escola que eu dava aula, para a faculdade. Eu sentia falta de alguma coisa e não sabia dizer do quê. Sabe quando você não tá mais feliz com o que você tá fazendo? E aí você perde o ânimo, perde o incentivo. A mesma coisa aconteceu. Eu decidi sair da escola que eu trabalhava e nessa época eu conheci o meu esposo. Começamos a namorar e durante essa fase, como eu não tinha mais como ficar sem trabalho, comecei a dar aula novamente. Fui para outra escola de inglês e eu lembro que aquela sensação de que alguma coisa me faltava, de que eu não estava totalmente satisfeita com o trabalho que eu estava fazendo, voltou. E eu tentei lembrar de tudo o que eu gostava, tentar juntar as coisas, encaixar as peças e encontrar algo que realmente me deixasse feliz. Eu lembrei da minha primeira experiência, foi o trabalho que eu mais adorei, que foi como agente de aeroporto. E eu lembrei de como era a minha rotina, do quanto eu gostava das aeronaves, do quanto eu ficava empolgada quando eu finalmente conseguia fazer um passeio que fosse nas aeronaves da minha empresa. Juntei uma coisa a outra. Então eu procurei por escola de aviação e pesquisei todos os cursos disponíveis. E o primeiro que me veio em mente, pelo fato da duração ser menor, foi o curso de agente de aeroporto. Então, já que eu estava abrindo mão de mais uma escola em que eu trabalhava, da minha faculdade, já que eu queria investir tempo em alguma outra coisa que fosse me deixar realmente feliz, pensei em fazer um curso um pouco mais duradouro e que conseguisse também me oferecer um bom futuro. Eu pensei no curso de comissária de voo, por que não? E eu fiquei morrendo de medo de estar tomando a decisão errada, de estar abrindo mão de outras coisas que já eram mais seguras por algo incerto. Mas mesmo assim eu fui, tomei coragem, me matriculei no curso
Na primeira semana, eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que eu encontrei a profissão da minha vida. E mesmo eu já falando inglês, tendo sido professora de inglês, eu sentia que eu queria primeiro focar nas linhas aéreas nacionais brasileiras. Então eu pesquisei tudo sobre a profissão, todos os requisitos, o que eu precisava para ser comissária de voo no Brasil, o que eu precisava para ser comissária de voo internacional. E enquanto aluna de comissária, eu sempre planejei finalizar o curso, fazer a sobrevivência na selva, que era obrigatório como uma aula prática, e depois fazer a minha prova, minha banca da ANAC, para que eu conseguisse a licença para voar no Brasil. Finalizando o meu curso, eu consegui um trabalho como hostess em um hotel 5 estrelas da minha cidade e trabalhava diretamente com o público, recepcionando os clientes, organizando reservas, organizando o restaurante. Eu acreditava que essa seria uma boa experiência também para o meu currículo, afinal, quanto mais experiências com atendimento ao público eu tivesse, melhor seria. Mas aí a pandemia veio, eu consegui fazer a minha sobrevivência na selva, mas a ANAC suspendeu as provas por tempo indeterminado. Eu saí do hotel que eu trabalhava e fiquei em casa. Assim como todo mundo, fiquei trancada em casa durante a pandemia e as coisas só foram piorando. Então, algumas companhias aéreas pararam de contratar, algumas inclusive fecharam as portas, começaram a demitir funcionários. No final de 2020, algumas coisas voltaram a funcionar. E eu lembro que a escola em que eu havia me formado no curso de comissária de voo acompanhava as minhas redes sociais. E uma das disciplinas da grade curricular é etiqueta, postura e maquiagem. Então, eles me fizeram um convite para que eu me tornasse instrutora dessa matéria. E foi uma grande realização para mim. Afinal, eu voltaria para a escola em que eu havia me formado como comissária de voo. Dessa vez, eu seria instrutora. E o mais importante, essa experiência me manteria perto do que eu mais gostava, que era aviação. Então, por que não? Eu aceitei rapidinho, me tornei instrutora, tive muitas turmas, conheci muita gente apaixonada pela aviação, muitos jovens que, assim como eu, que era instrutora, sonhavam em se tornarem comissários de voo e só estavam esperando por uma oportunidade. Eu sempre acompanhei páginas das companhias aéreas para estar bem informada e saber exatamente quando eles começariam a contratar novamente e poder me candidatar para as vagas. E aí, as primeiras companhias aéreas que começaram a contratar foram as internacionais. Olha só. E uma coisa que vocês precisam saber é que aqui nos Emirados você não precisa ter curso de comissário, basta que você tenha alguns requisitos que eu posso falar melhor em outro vídeo. Mandei a minha inscrição e a Emirates me aprovou e me mandou um link por e-mail para que eu conseguisse fazer a minha entrevista online. E eu não acreditava. Quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem ligar, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava. Foi realmente muito emocionante. E no Brasil, nós temos uma empresa que é encarregada de fazer todo o processo seletivo da Emirates presencialmente. E como as coisas estavam melhorando um pouco, a empresa voltou a fazer o processo seletivo presencial. Então a Emirates mandou um e-mail para mim pedindo para que eu entrasse em contato com essa empresa para que eu me inscrevesse em um dos horários disponíveis e escolhesse o local e a data para fazer a entrevista presencial. O processo mudou e passou a ser Screening Day e Validation Interview, que era bem parecido com Open Day e Final Interview. E aí eu já sabia que teria que me deslocar até São Paulo, e passagem de Manaus para São Paulo em cima da hora não é barato. E eu não tinha onde ficar, tinha que pagar hotel. É um investimento sem ter a certeza de que o retorno vem, sem ter certeza que você vai ser aprovado. E eu pensei muito em desistir, em me preparar melhor e me programar melhor para ir em outra época do ano, porque eu pensava assim, já que eles estão fazendo o processo seletivo, em breve eles vão fazer outro processo e aí eu posso fazer no futuro.
Agora eu não tenho condições, mas a minha família me deu muito suporte. Eu fui com medo mesmo, então a gente conseguiu organizar tudo para que eu fosse. Minha trajetória até aqui foi longa. Eu tive muitas dificuldades, muitos momentos de desencontros, de não saber o que eu queria pra mim, de mudar de ideia no meio do caminho, achar que eu já tinha toda a minha vida planejada, curso na faculdade, trabalho que eu faria no decorrer da vida. Então, mudar de ideia no meio de todo esse processo realmente foi difícil, foi um tiro no escuro. Eu acho que toda a insistência, a espera, era porque eu acreditava que em algum momento o retorno viria. Todas as minhas experiências me trouxeram até aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado e, de certa forma, também tenham se inspirado. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho para receberem notificação do próximo vídeo e deixarem nos comentários o que vocês acharam da minha história. Beijo, gente. Muito obrigada.